paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Jesus, mais um dia, vamos glorificar a presença, a graça e a misericórdia de Deus, não é verdade? Irmãos, olha só, Deus é fiel na nossa vida. E em todo tempo nós vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus. Em toda situação nós vamos ver o cuidado de Deus. O que eu quero trazer para nós hoje? Texto base, João 16:33. Mas a gente vai começar em outro João aqui, tá? Em outro João. Vamos começar em outro capítulo do livro de João. Vamos começar em João 10:27, perdão. 28 e 29, João 16, o 16:33. 1 João, lá no final, 5:4, e depois ilustrar com Marcos 9, versículo 21. Vamos lá, curtinha, né? Bem curtinha a palavra. Ó, deixa eu te falar, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagre o seu dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus está tomando conta da nossa vida, o Senhor está tomando conta de cada situação. Então, ouça a direção de Deus em nome de Jesus, ouça a direção, consagre a Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Olha só, eu e o Pai somos um. Presta bem atenção. Irmãos, presta bem atenção no que eu quero trazer para nós. Por que Jesus está falando isso? Porque existem tribulações, que é exatamente o texto base vai falar, que é o João 16:33. Olha só, ele está falando assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmão, coloque uma coisa na sua mente, Deus te conhece, seja qual for a situação, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe que nós muitas vezes enfrentamos desafios, situações contrárias, situações adversas. Ele nos conhece. Diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Presta bem atenção aonde você está. Você não está em qualquer lugar, nós estamos nas mãos de Deus. Às vezes enfrentamos desafios maiores do que nós imaginamos. E não é porque nós somos bons que nós passamos, não é porque nós temos uma habilidade fora do comum, não, um dom, uma capacitação sobrenatural, não é por isso. Isso vai nos fazer enxergar, vai nos fazer ir além, mas é porque Deus está cuidando da nossa vida. Aonde você está? Eu dou-lhes a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós estamos nas mãos de Jesus, nós estamos nas mãos de Deus. Então tenha plena consciência do que está acontecendo. Aonde que você está? Mas eu estou aqui. Não, nós estamos nas mãos de Deus. Mas aquele fulano que está passando um desafio, uma luta tremenda, está nas mãos de Deus. Nós só precisamos entender, em nome de Jesus, e usar aquilo que Ele nos deu para que nós possamos vencer as situações. O que Ele nos deu? A fé. E Ele diz assim, ó, eu dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Nunca perecerão, nunca perecerão. Agora, presta atenção, você está passando desafio? Eu também passo desafio. O outro irmão passa desafio. Aquele lá do lado passa desafio também. Uma pessoa que não conhece Jesus passa desafio também. Uma pessoa que não conhece Deus passa desafio. A diferença está nós não perecermos e ter a vida eterna e viver com Deus. O que ele falou? Eu dou a vida eterna e elas nunca perecerão,
tampouco ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu irmão, entenda, ninguém vai nos arrancar das mãos do Senhor Jesus. Coloca a sua cabeça para funcionar, querido. Às vezes existem lutas mesmo que você fala assim, "E agora, Jesus?" O nosso psicológico fica ali, né, meio balançando ali, e você fala, e agora? Mas aí você fala assim, não, mas eu sou mais que vencedor, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos dar graça, porque essa é a vontade de Deus e as coisas estão se cumprindo, e assim nós vamos ver o cuidado do Senhor. Aí ele fala assim, ó, ninguém pode arrancá-las da minha mão, tampouco ninguém pode arrancar das minhas mãos. Irmão, ninguém vai nos arrancar das mãos do Senhor. Pode ter luta, pode ter prova, tentação, provação, nada. O que eu preciso fazer? Permanecer. Na onde? Nas mãos de Jesus. Ó, o que o Paulo falou na viagem lá que teve lá, o barco estava quase se estragando, aí Paulo foi parar lá na ilha, lá, ó, fica quieto que o barco não vai, o barco pode, mas ninguém vai morrer, fica dentro do barco. Irmão, tem que ficar no barco, com o Senhor, que Ele está cuidando da nossa vida. Tem coisa, tem situação contrária, mas nós precisamos entender, Deus está cuidando da nossa vida, em nome de Jesus. Então, presta atenção. O que ele vai falar comigo e com você? Eu vos preveni. Opa, perdão. O 29 ainda, né? Já vamos para o 16. Ó, meu pai que as me deu. Meu pai que as deu a mim. É maior do que todos. E ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. Meu irmão, aguenta firme em nome de Jesus. Usa a sua fé para viver esse cuidado e receber o cuidado das mãos de Deus. Presta bem atenção. Eu vou fazer um exemplo aqui que houve uma época que existiu um filme. E esse filme tinha um nome lá do King Kong. Presta bem atenção. E tinha uma moça lá, uma moça loira, que o King Kong gostava dela. Ele tinha, né, tinha afeição, né? Era um filme. Irmão, teve uma hora que os caras queriam mandar atirar lá contra ele. E quando ele via ela, ele ficava ali, né? Com a presença dela, ele colocou ela nas mãos dele, né? Um bichão bem grandão, né? Ele não fez mal para ela. E o povo atacando ele, ele caiu, rolou lá um monte de coisa, mas ela não aconteceu nada porque ele estava nas mãos dele. Eu tô te dizendo isso, sabe por quê? Porque pode acontecer o que for. Se eu e você permanecermos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Irmão, o vento vem, mas ele não vai me derrubar, ele não vai te derrubar. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Você vai ver aqui que vai fechar o raciocínio. Presta bem atenção. Você está na mão de Deus, querido. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas, nós tomamos atitudes, colhemos o que plantamos, e é verdade mesmo, muitas vezes plantamos coisas desagradáveis e, infelizmente, a colheita é certa. Plantamos coisa boa, colhemos coisa boa, andamos em caminho bom, vivemos coisas boas. Mas deixa eu te falar, não sai da mão de Deus, não. Fica aí quietinho na mão de Deus, em nome de Jesus. Deixa Deus cuidar de você, seja qual for a situação. Tenha fé para viver. Ó, o 16 vai falar assim, que é o texto base. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz, irmão. Neste mundo sofrerei tribulações, mas tem de fé e coragem, eu venci o mundo. O que eu quero trazer para nós? Viva a paz do Senhor diante de cada situação. É uma coisa sobrenatural. A gente falou isso aqui, acho que 2 dias aí para trás, um dia, 2 dias, que a gente está num lugar, de repente você ouve algumas coisas, você fala assim, Senhor, e agora? Mas aí daqui a pouco o Espírito Santo cobre a nossa mente e a gente é tomado por uma alegria, você não sabe nem explicar, não tem, mas aí a gente sabe que veio pela fé, pela graça e a misericórdia de Deus. Aí ele fala assim comigo e com você, eu vos preveni
Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. O que eu quero que você se concentre? Você sabe que no mundo tem desafio, mas se concentra na paz que eu e você, nós vamos viver em Jesus, nós vamos viver no nosso Senhor. Olha só, ele vai dizer assim, ó, no mundo... Neste mundo sofrereis tribulações. Agora eu já sei que eu vou sofrer tribulação, mas eu tenho que ter paz mesmo na tribulação. Eu tenho que ter, por quê? Porque nós cremos em Deus e entendemos que estamos nas mãos do Senhor Jesus, que é o nosso Deus, nosso Salvador. Ele e o Pai é um só. Então eu vou viver essa paz. Nada vai nos arrancar das mãos do Senhor. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, olha, aconteceu tal desafio, nada para onde nós iremos. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As palavras que Ele nos traz são espírito e vida. E o Senhor é espírito, e onde há o espírito, ali há liberdade. Meu irmão, entenda o seguinte, em nome de Jesus, o que eu vou entender? Nós vamos viver, e ele falou assim, neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Usa sua fé, tenha coragem diante da situação. Agora vamos mais além, que Deus sabe que nós somos ser humano e Ele conhece a nossa altura. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé no quê? Em Jesus, que é o nosso Salvador. Quem pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então eu creio que Ele é Filho de Deus. Usa a sua fé para entender que você está nas mãos de Deus, que nós estamos nas mãos do Senhor. Presta bem atenção nessa história aqui. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? Há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Irmão, presta atenção. Em nome de Jesus, presta atenção. Existem situações demoníacas que tentam abalar a nossa fé. O que ele está falando? Tem de fé e coragem. Porque eu venci o mundo. Então, o que vence o mundo? A nossa fé. No que? A nossa fé em Jesus, que Ele é Cristo, Filho de Deus. Aí o homem falou assim: Senhor, isso daí tá acontecendo com meu filho para lá e para cá. O demônio joga ele para um lado, joga ele para o outro. Irmãos, existem situações demoníacas que tentam nos jogar para um lado e nos jogar para o outro, mas em nome de Jesus, use a sua fé e entenda que nada pode nos arrancar das mãos do Senhor. Se fortaleça em Deus, porque que ele falou? Fortalece no Senhor, na força do seu poder, para vencer, né, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós falamos isso ontem. Eu tenho que saber que tem desafio, tem tribulação, mas eu tenho que entender e crer que eu vou viver pela fé e vou ver a paz do Senhor, para que em mim tenha fé e coragem. Eu vos preveni sobre esses assuntos, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Você vai vencer essa situação, essa condição pela fé. Não existe outro caminho. Outro caminho não tem. O caminho é o Senhor Jesus. E nós cremos que Ele é Filho de Deus. E nós somos suas ovelhas. Ele nos ouve, nos conhece. Nós ouvimos a sua voz. Que a palavra dele, a direção do Espírito Santo, a compreensão que o Espírito Santo nos dá diante da situação, mas nada vai nos arrancar das mãos do Senhor. Aí ele falou assim, ô Senhor, esse menino aí, meu filho está sofrendo, está passando, o demônio uma vez joga ele para lá, joga ele para cá. Tem situações demoníacas das trevas que quer nos jogar para um lado, quer nos jogar para o outro.
e nós passamos por desafios, por situação contrária, você fala assim, meu Deus, e agora como é que vai resolver isso? Aí Jesus dá lá um caminho, você vai dormir com aquele negócio, com aquele desafio, você fala, no outro dia Deus dá a estratégia, Deus dá o caminho. Irmão, esse homem não tinha capacidade para viver aquilo, ele falou assim, ó, aí ele fala, ó, se o senhor pode ajudar, ele estava tão desesperado, se o senhor pode ajudar, de alguma forma, ajuda-nos. Aí Jesus respondeu, se podes. Contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Irmão, presta bem atenção. Não é você, não é eu, não é você, não é eu, mas é a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador. Então eu tenho fé para entender que aquele vento não me levou, aquele vento não te levou, porque Deus está nos guardando e nós cremos nisso. Oh, meu irmão, quem nós somos? Nós somos seres humanos, fracos, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Olha, a palavra de Deus fala que o diabo pode até se transfigurar no anjo de luz para enganar. Oh, meu irmão, quem nós somos se nós não temos o Espírito Santo? Quem nós somos se nós não temos a palavra de Deus? Quem nós somos se nós não temos a direção do Senhor na nossa vida? Então entenda, nós estamos nas mãos de Deus. Aí o homem falou assim, suporte, tudo é possível que crê, tudo é possível. Então entenda, não está condicionado a mim, mas está envolvido na nossa fé no Senhor. E Ele pode fazer, nós vamos crer e vamos ver o milagre. Aí ele fala assim, ó, ele fala assim, ó, imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ele crê, mas tem falta de fé. Por que quer dizer isso? Eu consigo viver aquilo. Olha, eu tenho fé para viver aquilo. Eu tenho fé para viver aquilo outro. Mas isso aqui, Jesus, como é que consegue viver isso aqui, vencer isso aqui? Como é que consegue viver isso aqui? Irmão, Jesus nos dá a capacidade de crer que somos guardados, estamos nas mãos dele, e nós não vamos perecer porque ele tem cuidado da nossa vida. Ele e o Pai é um só e nós estamos nas mãos do Senhor. Então entenda em nome de Jesus. Pega essa palavra, em nome de Jesus, toma posse, porque nós estamos nas mãos de Deus, nós vamos ter fé para viver o sobrenatural. O Senhor nos capacita para viver aquilo que nós não vivemos ainda. Sabe o que eu estou chamando para você? Vamos viver coisa que nós não vivemos ainda. Deus, Jesus, o Espírito Santo vai nos acrescentar. A fé nos ajuda a vencer a falta de fé. Creio. Primeiro ele falou, eu creio. Mas olha, ele não estava conseguindo vencer aquela situação pela fé, porque é só assim que nós vencemos, né? O que vence o mundo, ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O triunfo que vence o mundo é a nossa fé. Então, ele não estava tendo fé para vencer aquela situação, para crer que Jesus poderia fazer. Então, em nome de Jesus, Deus acrescenta fé nessa hora para nós vivermos essa situação e vencermos essa situação pela fé em nome de Jesus. Bora orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu te louvo, te exalto pela tua presença. Em nome de Jesus, enche a nossa vida do teu poder e a tua graça, manifesta da tua unção e a tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, Senhor. Ô Pai, nós cremos que nós estamos nas tuas mãos, Pai. Tantas coisas já aconteceram na nossa vida, Pai. E nós não fomos arrebatados pelas provas, pelas lutas, mas porque o Senhor tem nos guardado. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai. Enche a nossa vida, Pai, de fé diante de cada situação. Ô Senhor, tem situação que nós queremos viver, nós queremos vencer, e eu peço nesta hora, nos dá fé, nos capacita para viver e vencer estas situações em nome de Jesus. Unge-nos com o teu poder e a tua graça, manifesta-nos da tua unção e da tua misericórdia em nome de Jesus. Vem operando com o teu poder e a tua graça sobre cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária e capacita a nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.